Olá! Um dos textos na Bíblia onde gera tanta polêmica com relação à guarda do sábado é o texto de Colossenses 2,16. Por que esse texto traz tanta discórdia com relação ao sábado? Ou é usado para dizer que o quarto mandamento de Deus, o sábado, foi abolido? Olha o que diz o verso. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas da lua nova e o sábado. 17. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe afirmando que é melhor do que você, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, que o alimento é o alimento e mantém unido por meio de juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Esse texto de Colossenses 2,16 em diante, ou até mesmo o seu contexto, está mostrando que as coisas apontavam para Cristo e que em Cristo as coisas se cumpriram. E quando chega aqui no texto de Colossenses 16, fala do sábado, se entende que realmente este mandamento se cumpriu com a morte de Cristo na cruz. Mas será que é esse o correto entendimento do contexto do que Paulo está dizendo aqui? Essa e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos no ar, a partir de agora, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa em que você pergunta e nós temos que responder baseando-se na palavra de Deus. E você já sabe, uma pessoa está na mira porque ela tem que responder baseando-se na Bíblia. É ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Mais uma vez, você está na mira porque você tem que responder os questionamentos que chegam aqui até a gente através da Bíblia Sagrada. Porque se tiverem a coragem de perguntar... A Bíblia tem sempre a coragem de responder, Exatamente. Né, e aí, professor, tudo bem? Tudo bem, amigo. Bom estar com você novamente no programa. Bom também, amigo ouvinte, telespectador, contar com a sua companhia. Que Deus ilumine a sua mente e a minha para continuarmos com as nossas mentes abertas para as coisas novas que Deus quer nos ensinar nesta ocasião também. Muito bem, professor. Nós começamos o programa com um texto polêmico com relação à guarda do sábado. Esse acho que é o texto mais clássico, né? Que querem mostrar que o sábado foi abolido no pé da cruz de Cristo. E essa pergunta, professor, ela chegou aqui pelo nosso Facebook. Deixa eu só ver aqui onde é que ela está. A pergunta é a seguinte. Cadê a pergunta aqui? Tanta pergunta chegando. Aqui, ó. O Darli Duarte, ele disse o seguinte. Pode parecer um pouco já comum, mas alguns amigos e eu não temos entendido uma coisa. Em Colossenses 2,16 fala sobre as coisas que apontavam para Jesus, mas que não tinham mais validade após a sua vinda. Nesse texto, cita o sábado. Agora, olha só o detalhe interessante, professor, o que ele cita aqui na pergunta dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre pregou que esse sábado era o sábado cerimonial de Levíticos 23. Mas você, professor Leandro Quadros, disse em um outro programa que era o sábado semanal. Ficamos com dúvidas do porquê o professor disse isso. Afinal de contas, a Igreja Adventista também se divide quanto a este assunto? E aí, professor?
Vamos ajudar o nosso telespectador. Realmente, amigo telespectador, tradicionalmente, a Igreja Adventista, assim como teólogos de outras denominações, por exemplo, há um comentário bíblico interessante de teólogos batistas, teólogos mais antigos, mas um comentário deles muito bom, comentário de Jameson, Faust e Brown. Essas três pessoas, mesmo não sendo observadores do sábado, eles acreditavam, assim como a interpretação tradicional adventista, que os sábados em Colossenses seriam os sábados cerimoniais. Então, alguns interpretam o termo sábados como essa expressão plural, como uma referência aos demais dias de descanso cerimoniais celebrados no Antigo Testamento e que apontavam para Cristo. Esses chamados sábados cerimoniais são mencionados, por exemplo, em Levítico capítulo 23. Porém, especialmente os intérpretes do Novo Testamento, no meio adventista, já têm adotado uma segunda opinião. E você vai perceber que, na verdade, ambas as opiniões possuem os seus argumentos e nenhuma delas contradiz a verdade imutável de que o quarto mandamento continua em vigor. Então, qual é a interpretação mais utilizada hoje, especialmente por teólogos do Novo Testamento? Eles entendem Colossenses 2,16 como essa sequência aqui, ó. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, tendo como base esta sequência no Antigo Testamento, como encontramos, por exemplo, em Isaías 1,13, eles interpretam dias de festa como um período anual, lua nova um período mensal, porque a festa de lua nova era mensal, e sábados um período semanal. Então, há base também para esta argumentação de que Paulo aqui estaria se referindo às festividades anuais, mensais e semanais, incluindo a observância do sábado, do sétimo dia. Agora, o detalhe é que alguns irmãos, na verdade, boa parte dos irmãos evangélicos acabam interpretando isto como uma abolição do quarto mandamento, já que Paulo diz: ninguém vos julgue por causa do sábado. Mas quando analisamos o contexto e adotamos essa interpretação alternativa, que também pode ser válida, nós percebemos que Paulo não tem o propósito aqui de questionar a obrigação moral de observar o sábado. E vou apresentar algumas razões. A primeira razão é histórica. Você não vê, depois deste texto de Colossenses 2,16, nem no Antigo Testamento ou em qualquer outro documento, que os cristãos da igreja de Colossos e outros cristãos primitivos dos tempos bíblicos tenham entendido este conselho de Paulo como uma abolição do sábado. Pelo contrário, mesmo após esta orientação, você percebe que o costume apostólico era observar o sábado. E tem muitas observâncias do sábado por parte dos apóstolos no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos. Então você pode ver que depois da cruz, no livro de Atos, você percebe, por exemplo, em Atos 13, 42 a 44, né? Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, 13 e 4. Você percebe que algumas décadas depois da cruz, os cristãos continuaram observando o sábado. E você não percebe que depois desse texto de Paulo, os cristãos da igreja de Colossos ou outra igreja ali ao redor tenha observado um outro dia de guarda que não seja o sábado. Então, concluir que Paulo aqui está abolindo o quarto mandamento não tem base histórica nenhuma. Base bíblica e contextual muito menos. Por quê? Quando nós lemos Colossenses, nós temos que interpretar este capítulo analisando o contexto geral do livro, especialmente no próprio capítulo 2. Paulo está lidando com uma heresia na igreja de Colossos. Isto é aceito por todos os comentaristas, sejam católicos, protestantes, sejam evangélicos, não importa. Todos sabem que Paulo está lidando aqui com uma heresia. E como que nós interpretamos esse texto do verso 16 à luz desta heresia? Analisando o contexto.
Paulo fala, por exemplo, para ninguém julgar por causa de festividades. E no verso 17 ele fala, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Agora, olha o contexto em que ele diz isso. Veja como não tem nada a ver com a abolição do quarto mandamento. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha a primeira heresia. Estavam cultuando anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Verso 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Eu lhe pergunto, o sábado é um preceito e doutrina de homem ou de Deus? Óbvio, de Deus. Gênesis 2, 1 a 3, o sétimo dia é abençoado e santificado na criação. Êxodo 28 a 11, claramente o sétimo dia é o sábado. Pois todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Olha o contexto em que Paulo fala para não julgar as pessoas por causa de sábados. Num contexto em que eles cultuavam a anjos, praticavam o rigor ascético, deixavam de desfrutar do prazer físico de comer certos alimentos para elevar o espírito. Então o que acontece? Se Paulo aqui está usando a sequência dias de festa, lua nova e sábados para um período anual, mensal e semanal, ele está fazendo num contexto em que eles estavam permitindo que uma mistura de assuntos bíblicos com assuntos pagãos estivesse ofuscando a adoração a Cristo. Nós não sabemos de que forma eles estavam observando esses dias de uma maneira equivocada, mas percebemos que eles estavam permitindo que a observância de certas festividades, incluindo o quarto mandamento, é possível, eles estavam observando isso de tal modo que Cristo estava sendo ofuscado e eles estavam adorando, cultuando poderes espirituais como anjos, ao invés de cultuar a Cristo. Então você não vê aqui um motivo para a abolição do sábado, até porque o próprio Paulo, que escreveu esse texto, guardou o sábado. Você vê em Atos 16, 13, Paulo guardando o sábado até mesmo num território pagão. Então veja, olha a incoerência, Paulo guarda o sábado e aí para os colossenses fala, olha, eu guardo o sábado, mas vocês não precisam guardar. Tem lógica isso. Considerando também que o mesmo Paulo escreveu em Romanos 7,12 que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Paulo não veio abolir a lei de Deus, pelo contrário, Paulo nos deu a interpretação correta. E se nesse texto ele está falando das festividades cerimoniais mais o sábado semanal, de uma coisa temos certeza. Ele está sendo contra uma observância de dias sagrados, quando isto ofusca Cristo da vida das pessoas. Agora, o cristão continua tendo a obrigação moral de, além de adorar a Cristo no santo dia do Senhor, que é o sábado. Então, interpretemos o texto devidamente para não corrermos o risco de colocarmos na Bíblia coisas que a Bíblia nem sonha em dizer. Muito bem, professor, muito bem. Nosso programa está apenas começando. Nós já estamos conectados com o Brasil e o mundo e você pode participar mandando as suas dúvidas. Um abraço especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. Obrigado aí por você acompanhar o programa Na Mira da Verdade todas as segundas e quartas à noite e também terças-feiras às 10 da manhã. Temos nosso programa ao vivo ali na rádio. Um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. E a você que está nos vendo aí em qualquer parte do mundo através da internet,
Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos aqui perguntas da Itália, do Japão, dos Estados Unidos, da Angola. Muita gente perguntando aqui da Angola. Daqui a pouquinho eu quero colocar uma pergunta da Angola que chegou aqui, muito interessante. Mas para você participar, você pode mandar a sua pergunta por SMS. Nosso número é 12 98151 0101, eu recebo aqui. Ou então pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta que chegou pelo SMS, deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, é o Luiz. O Luiz pergunta o seguinte, professor Leandro Quadros. Me tire esta dúvida. Você explicou em seu programa dias atrás que Deus não julga o ser humano baseado somente em um ato isolado. Mas no livro Assim Diz o Senhor, 12ª edição, na página 451, penúltimo parágrafo, que entendo ser de um autor adventista, diz o seguinte: o homem pode ser um bom cristão durante 50 anos, mas se no dia seguinte pecar e se lamentavelmente nesta condição morrer, estará perdido? Por favor, me explique, pois parece não estar em concordância uma coisa com a outra. E aí, professor? Primeiramente, eu conheço muito bem o irmão Lourenço Gonzalez. É o escritor do livro? Que é o autor do livro, né? O livro Assim Diz o Senhor, um excelente material que tem ajudado muitos cristãos a entender certas verdades da Bíblia. E eu, além de eu conhecer o irmão, conheço o livro, não é? E com certeza, quando o irmão Lourenço Gonzalez escreveu isso, não é nenhuma contradição com o que eu disse, nem eu contradisse o que ele escreveu. Simplesmente ele está demonstrando que se você seguir a Cristo por toda a sua vida, mas no fim da vida você pecar no sentido de abandonar a Cristo e não se arrepender disso, é óbvio, você vai ser julgado de acordo com a sua decisão final. E óbvio, a decisão final não é baseada simplesmente numa mudança brusca. Porque quando você toma uma decisão final, uma rebeldia progressiva já vem ocorrendo no seu coração. Tá bom? Então eu conheço o irmão Lourenço, entendi o pensamento dele e com certeza nossos pensamentos são harmônicos, tá bom? Então, se um dia você quiser, pode acessar o próprio site dele, não é? ados.com.br, mantenha contato com ele e você vai perceber que nós temos a mesma opinião em relação a esse assunto também. Até porque, uma vez salvo, salvo para sempre, isso é uma mentira, não é? Porque não é uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso estar salvo hoje, mas se eu tropeçar e não me arrepender, eu estou perdido. Se eu rejeitar a Cristo, o que diz Paulo em 1 Coríntios 10:12, né? Se alguém está em pé, cuide para que não caia. Então, esta advertência não teria sentido se o cristão fosse salvo e não pudesse mais rejeitar a salvação, né? Então, o cristão tem que estar aperfeiçoando, dizendo sims para Jesus todos os dias. Essa é a nossa caminhada cristã. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo Facebook, vamos ver aqui. Deixa eu ver quem tem a pergunta da Giane Ribeiro de Souza. Boa noite, Tito e professor, graça e paz. Somos da Igreja Batista aqui em Tupã. Opa, olha aí, ó. Olha a nossa terra aí, em Tupã. E sempre assistimos ao programa aqui em casa, eu e meus pais. Também recebemos os vídeos pelo WhatsApp, os vídeos do Está Escrito. E temos indicado para os nossos amigos. Mas tenho uma dúvida. Se para nós cristãos a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, por que os adventistas têm como base também Ellen White? Obrigado e que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Muito obrigado, Giane, por participar aqui do programa Na Mira da Verdade, tá? Um abraço aí aos meus conterrâneos de Tupã. Professor, a regra de fé do cristão é a Bíblia. Por que os adventistas têm Ellen White também como uma base para as suas doutrinas? Olha, que pergunta sincera dessa nossa irmã Batista. Eu fico feliz de receber essa pergunta da parte dela, porque eu tenho visto, infelizmente, na internet alguns ministérios apologéticos distorcendo bastante a verdade, não buscam fontes primárias. E você, minha irmã, está de parabéns por buscar saber sobre esse assunto diretamente conosco, ao invés de não
de procurar uns sites aí de apologética, infelizmente, de péssima qualidade a nível de conteúdo e de verdade, viu? Infelizmente, no Brasil, a apologética tem sido sinônimo de mentira. Né? Tem muito apologista aí transgredindo o mandamento que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E se esses apologistas não se arrependerem, Deus vai cobrar pesado deles. Eu vou esclarecer para você em que sentido, como que nós vemos os escritos de Ellen White. Primeiramente, nós temos a plena convicção, minha irmã, de que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. O detalhe é que nós cremos é que Deus usa profetas além dos profetas bíblicos. E nesse sentido entra Ellen White. Nós cremos que existem dois tipos de profetas inspirados. Os canônicos e os não canônicos, ou seja, os que têm livros na Bíblia e os que não têm livros na Bíblia. Então aqui em 1 Crônicas 29 vemos um exemplo disso. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã, nas crônicas de Gade o vidente. Veja, aqui nós percebemos 3 profetas, um deles é um profeta canônico, Samuel, que tem livros no cânon bíblico, e outros 2, Natã e Gade, não tinham livros no cânon bíblico. Mas perceba, mesmo eles não tendo livros no cânon bíblico, eles eram inspirados também. Então nós cremos que Ellen White faz parte deste segundo grupo de profetas, profetas não canônicos. Isso significa que os escritos dela contêm informações preciosas para nós, informações preciosas e inspiradas, e mesmo eles sendo inspirados pelo Espírito Santo, assim como os autores bíblicos foram inspirados, nós não cremos que os escritos dela, por terem o mesmo nível de inspiração, eles tenham a mesma autoridade do que a Bíblia. Por quê? A Bíblia é dada para todas as pessoas de todas as épocas. Os escritos de Ellen White têm uma inspiração profética só para a Igreja Adventista e para esse tempo do fim. Então, a autoridade, obviamente, é muito diferente da autoridade bíblica em relação a ser, assim, a base doutrinária. Qual é a função dos escritos de Ellen White? Aqui entra uma questão interessante. Alguns apologistas informados dizem que o objetivo deles é completar a Bíblia. Nada mais falso e mentiroso, né? A função dos escritos de Ellen White são exaltar a palavra de Deus, que é a Bíblia. E eu vou mostrar alguns exemplos para você rapidamente e aí vamos para outra pergunta. Tem um livro aqui, Caminho a Cristo. Este livro, Caminho a Cristo, quem quiser, olha, um livro muito cristocêntrico, apresentando Cristo como o centro da salvação. Aqui no capítulo que fala, no capítulo 10, veja como ela exalta as Escrituras e não os livros dela como regra de fé, né? Então, por exemplo, aqui na página 77, Deus nos fala por meio de sua palavra. É ali, ou seja, é na Bíblia, não está falando dos escritos dela, que encontramos em linhas mais claras a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra de redenção. E aí ela continua a mesma página. Encha o seu coração com as palavras de Deus. Elas são água viva que irá saciar a sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. E aí na página 79, nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. Então você vê ela exaltando a Bíblia. Então ela mesma fala, até em outros escritos dela,
E os escritos dela têm a função de levar a mente das pessoas para a Bíblia, mas não servir como norma de doutrina. Pelo contrário, os escritos dela exaltam e explicam doutrinas que se encontram nas Escrituras. Então, minha irmã, muito obrigado por sua sinceríssima pergunta. Que Deus continue guiando você e a todos os irmãos da Igreja Batista a um conhecimento cada vez mais profundo da palavra dele. Muito bem, professor. Eu queria agora aproveitar e pedir e oferecer, como sempre tenho oferecido aqui, a nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Este curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente aqui e milhares de pessoas já pediram aqui pelo programa Na Mira da Verdade. Para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali você vai... Eu queria mostrar o nosso blog para você, sabe onde está? Vamos ver se eu chamo um câmera aí. Eu quero mostrar aqui para você o nosso blog. Olha, você vai entrar lá no seu computador. Vem cá, câmera, vamos mostrar aqui para o nosso telespectador onde é que ele vai pedir a revista dele. Pode vir aqui, ó. Você vai pegar, vai mostrar aqui mesmo. Ela consegue vir mais aqui atrás? Olha aqui, ó. A questão é a seguinte, não tem importância aparecer, não. Eu quero mostrar para o pessoal aqui o nosso blog. É esse aqui, ó. Quando você vai ver, vai ver ali a cara do professor Leandro Quadros e eu. Então, quando você entra lá, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver aqui, ó. Esse é o blog, tá? Além de você ter uma fonte de estudo, você pode pedir o seu curso bíblico e participar do programa ao vivo. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Peça o seu curso bíblico aqui. Então, toda vez que você entrar no nosso blog, logo ali do lado direito, você vai ver, ó, a imagem da revista. Quando você clica aqui na imagem da revista, você vai ser direcionado para um lugar onde está escrito aqui, ó, Estude a Bíblia conosco. Você vai fazer um cadastro para que esse curso bíblico possa chegar aí na sua casa. Então, é só você entrar lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem da revista e vai poder pedir aí gratuitamente. É um presente nosso para você. Peça agora mesmo. Verdades para o Tempo do Fim são 16 lições. No final de cada lição, você tem um questionário para você aprender aquilo que você estudou. E eu tenho certeza que vai ser muito útil para o seu crescimento na Palavra de Deus, tá bom? Peça agora mesmo. Não sai daí não, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos ao vivo pela TV Novo Tempo, programa Na Mira da Verdade. Participe mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos pra gente. Para participar é fácil, você tem aí seu smartphone, você tem seu celular, mande um torpedinho pra gente. O número é 12 981 51 0101. 12 981 51 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou então, acesse as nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @Na Mira da Verdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? A próxima pergunta aqui pelo SMS, deixa eu ver o nome aqui, eu sou Jaqueline. Jaqueline, feliz aniversário. Ela está dizendo aqui, ó, hoje é meu aniversário, pesca a minha pergunta, professor Leandro Quadros. Aí, professor, é você que pesca, viu? Olha, a culpa é do Tito sempre. Não, na verdade ela diz o seguinte, professor Leandro Quadros, tire uma dúvida minha. Então vamos lá, a dúvida dela é a seguinte, professor. As pessoas dizem que Jesus morreu com 33 anos. Como entender isso se ele morreu no ano 31? Como nós sabemos quando Jesus nasceu? Foi quando passou do ano regressivo para o ano progressivo? Jaqueline, de Valparaíso, de Goiás. Parabéns, Jaqueline, por seu aniversário e parabéns para todos os aniversariantes que acompanham o programa de hoje. Com certeza. Viu? Que o Papai do Céu dê muitas alegrias a todos vocês, viu? Veja, minha amiga, na verdade, Jesus provavelmente nasceu no ano 27. Agora você pergunta, mas como que isso aconteceu? Foi o seguinte, os estudiosos descobriram que houve um erro no cômputo dos anos. Então ali pelo ano 27, mais ou menos foi quando ele nasceu. Quando ele morreu, na verdade, ele tinha entre 33 e 34 anos. Então houve um erro de 4 ou 5 anos neste cômputo. Não se tem uma certeza exata, né? Se foi 4 ou 5, mas houve um erro no cômputo, na contagem, não é? Pode acontecer,
Agora, o fato é que nem mesmo, pelo menos os ateus informados, ninguém questiona o nascimento de Cristo. Houve um erro, obviamente, no cômputo. Agora, dizer que Cristo não existiu hoje, isso é um absurdo em qualquer meio acadêmico, né? Muito bem, professor. Estou vendo aqui sobre o nascimento de Jesus. Aqui no nosso Facebook está dizendo o seguinte: o Adriano: sou da Igreja Comunidade Hebron e vejo o sábado como lei de Deus e como devemos reservar o 7º dia para fazer a obra de Deus. Mas não vejo o sábado como um dia que a Igreja Adventista vem adotando, como um dia após a sexta-feira, sendo que o nosso calendário respeita um marco, só nascimento de Cristo. Mas é fato também que na Bíblia não se tem a data de nascimento e da morte de Jesus. Olha aí, bateu bem na hora que eu estava lendo aqui o que você estava falando. Só. Mas a questão é a seguinte, a pergunta dele é com relação ao sábado. O sábado, a data do calendário, esse calendário foi mudado, houve esse erro. Porventura, o sábado que estamos guardando não é o sábado verdadeiro? Meu querido irmão, olha, parabéns primeiramente por você já ter essa disposição de ver que o mandamento do sábado é algo bíblico, viu? Isso é muito importante. Isso demonstra que você tem estudado as Escrituras e permitido que o Espírito Santo guie a sua mente. Segundo ponto, para assim fecharmos com chave de ouro o seu estudo, quero lhe ajudar nesse aspecto. Veja, o fato de nós adotarmos um calendário em alguns lugares com os dias da semana em ordem diferente, isso em nada altera os dias da semana conforme as Escrituras. Vou lhe ajudar a entender um pouquinho isso. Houveram algumas mudanças, sim, no calendário. Uma das mais significativas foi uma mudança feita pelo Papa Gregório em 1582, em outubro de 1582, né? Por meio dos estudos de um astrônomo contratado por ele, percebeu-se que havia um erro aí de uns 10 ou 11 dias, não me recordo bem agora, no calendário. Então, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: em outubro de 1582, a quinta-feira era, se eu não me engano, dia 4. A sexta, normalmente, deveria ser 5. De 4, ele passou para 15. Então, veja o que aconteceu. Houve uma mudança nos dias do mês. Agora, os dias da semana continuaram intactos, né? O dia seguinte, após a sexta, foi sábado. Depois o sábado, domingo. Depois continuou segunda, terça, quarta. Então, veja, a mudança do calendário não afetou em nada os dias da semana. Os dias da semana são os mesmos desde o início do mundo. E se você pesquisar na área da astronomia, os astrônomos vão garantir isso para você, né? As mudanças de calendário não afetaram a ordem dos dias da semana. E por isso, meu irmão, quando Deus disse em Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado, Ele o fez para dizer o seguinte: que tanto o povo de Israel quanto nós devemos lembrar. E se Deus permitisse que o sábado se perdesse no tempo, o pedido dele para lembrar-se não teria sentido. Muito bem, professor. Eu queria ler um SMS que chegou aqui agora. Olha só. Oi, professor. Oi, Tito. Vocês sempre mandam um abraço para as pessoas evangélicas de outras religiões, para as pessoas evangélicas de outras religiões, católicos, ateus, mas não mandam um abraço para nós, ubandistas. Nós somos discriminados pelos evangélicos? Gosto muito do seu programa. Um grande abraço. Sérgio Filho, São Paulo. Sérgio, eu queria dizer que todos nós somos irmãos em Cristo, não importa a sua denominação religiosa. Um abraço a você, o bandista, um abraço a você do candomblé, um abraço a você, meu irmão, de todas as denominações religiosas. Em Cristo Jesus, todos nós somos irmãos e não há preconceitos da parte da gente. Por isso, nós sempre falamos aqui no programa, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. O que a gente quer apresentar é a palavra de Deus. Não importa qual a denominação religiosa, mas a nossa dúvida nesse livro sagrado, que é o nosso manual de sobrevivência, escrito e inspirado por Deus, para que nós pudéssemos viver aqui bem. Então, um abraço carinhoso a você, meu irmão, o bandista, você que nos acompanha de qualquer denominação religiosa. Em Cristo Jesus, todos nós somos irmãos, tá bom?
Eu queria fazer uma pergunta agora que chegou da Angola. Quem mandou foi a Aldemira, ela é de Lubango, na Angola, e ela pergunta o seguinte: a gente sabe que os nossos irmãos da Angola, lá eu acho que tem 2 ou 3 horas, depois já é bem tarde lá, mas estão ainda acompanhando os estudos da Palavra de Deus aqui na Mira da Verdade. Ela diz o seguinte: quero saber até que ponto eu devo orar em prol de algo que quero. Como saber se não estou passando dos limites por tanto insistir no que quero que Deus me dê? Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Bater a porta e abrir-se-vos-á. Como entender? Como pedimos e não recebemos? Olha aí, professor, muitas vezes a gente se encontra nesse desespero de querer uma coisa, estar clamando a Deus, mas parece que essa coisa não acontece. Será que eu devo continuar insistindo? Como que eu devo me proceder, baseando também nesse texto de Mateus 7,7? Vamos ajudar a nossa irmã. Minha irmã, Deus não é contra você pedir com insistência quando você quer algo. Por quê? Há pouco tempo ali, quando eu estava explicando uma outra questão, eu acabei folheando. Olha que curioso, eu folhei, foi Deus que realmente me fez folhear aquele livro. Eu usei o livro Caminho a Cristo, de Ellen White, para explicar o quanto ela exalta a Bíblia. E aí na página 82, eu li uma frase dela, muito conhecida, né? Mas ali eu percebi, bateu o olho, página 82, diz assim, que a oração é um abrir do coração a Deus como um amigo. Então, se a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, você deve ter liberdade para pedir para Deus quantas vezes você quiser. A Bíblia só é contra as vãs repetições, o que é diferente. Veja o que diz aqui, ó, em Mateus, capítulo 6, vamos ler o versículo 7, ó. E ao orar, não falem só por falar como fazem os gentios, porque eles pensam que serão escutados por suas muitas palavras. Não sejam como eles, porque seu Pai sabe do que vocês necessitam antes que lhe peçam. Então, Cristo é contra as vãs repetições, ficar falando várias vezes a mesma coisa. Eu já vi, por exemplo, um líder espiritual sugerindo uma oração e ele falou muitas vezes assim na televisão, ó: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ou seja, essa é uma vã repetição que Deus não aprova. Ele quer que a oração seja um abrir do coração a Ele, como você faz ao seu melhor amigo. Então, peça, minha irmã, continue pedindo. E leia um texto muito interessante que vai lhe ajudar, que está em Tiago, capítulo 4, verso 17, que diz assim, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, ore, não desista, Deus vai lhe dizer sim, Deus vai lhe dizer não, ou Deus vai dizer para você, minha filha, espere mais um pouco. Ele é um Pai amoroso, sabe o que é melhor para nós, continue exercendo fé, porque as suas orações, todas elas são ouvidas pelo nosso Pai. Aqui no Na Mira da Verdade, você tem agora um momento da mentira. Eu me deparei com uma mentira tão grosseira que às vezes eu estou até preocupado. Será que eu devo falar de algo tão sem cabimento assim no programa? Mas a gente tem que falar porque há pessoas sinceras que podem estar sendo enganadas por uma mentira. Eu li num site aí de apologética, que na verdade de apologética cristã tem quase nada, porque não trata as pessoas com respeito como as pessoas merecem, não é? Um site aí de apologética falou o seguinte, que os adventistas desobedecem, na verdade, ao mandamento, ao quarto mandamento. Porque o quarto mandamento diz assim, ó, 6 dias trabalharás. E este site alegou o seguinte, os adventistas não trabalham nem no sábado e nem no domingo. Por isso, eles trabalham só 5 dias e estão transgredindo o mandamento.
Eu quero dizer que, além de ridícula, esta afirmação é uma baita de uma mentira. Por que é uma mentira? Quando você lê Êxodo 20, 8 e 9, você percebe que Deus diz assim, ó, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, o tipo de trabalho que devemos fazer em 6 dias é tanto o trabalho do ganha-pão, quanto outros trabalhos que não envolvam o ganha-pão, mas que, obviamente, desviam a nossa atenção do momento de adoração. Então, quando a Bíblia fala 6 dias trabalharás, se refere a todo tipo de obra de trabalho. Todos os adventistas que eu conheço trabalham de domingo a sexta-feira. O detalhe é que no domingo fazem outros tipos de trabalhos, que muitas vezes não é o secular, do ganha-pão, mas são outros trabalhos seculares que não são religiosos. Então veja, o indivíduo, para criar uma argumentação dessa, ele tem que ser muito tendencioso e deve estar com tão pouco argumento que ele tem que inventar umas bobagens dessas aí. E vou fazer uma outra análise. Digamos que você veja um adventista não guardar o sábado corretamente. Isso não inocenta você diante de Deus. O seu padrão não é uma pessoa, o seu padrão é a Bíblia. Ok? Então, amigo telespectador e ouvinte, tenha muito cuidado com essas argumentações que não ajudam em nada. Eu não tenho dúvida alguma, toda pessoa que entender plenamente a doutrina da justificação pela fé e da santificação por meio da atuação do Espírito em nossas vidas, a pessoa não vai ver nenhuma contradição entre a doutrina da justificação pela fé, da santificação pelo Espírito com a doutrina bíblica do sábado. É uma compreensão equivocada ou parcial da justificação pela fé e da santificação pelo Espírito que geram esses tipos de incompreensões equivocadas sobre o quarto mandamento. Muito bem, tem uma pergunta aqui que ela apareceu tanto no nosso Twitter como também no nosso Facebook e ela se funde. A pergunta do Twitter que mandou foi o Antonildo Pessoa e do Facebook o Paulo Martins. O Antonildo diz o seguinte: Jacó não era filho de Isaac? Quem é esse Jacó de Mateus 1,5? Bom, eu vou ler isso aqui que faz parte da genealogia de Jesus. Agora, a pergunta do Paulo Martins é o seguinte: Mateus 1, 15, 16 e Lucas 3, 23 se contradizem? De quem Jesus era neto? Olha só o que diz esses textos. Mateus, né? O primeiro é Mateus 1,16. Deixa eu pegar aqui Mateus 1,16, que diz o seguinte. 15, 16. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus. Isso em Mateus 1,16. Então ele está falando desse Jacó aqui, que não é filho de Isaac, pelo que está dizendo aqui. O Jacó, pai de José, até porque o momento de vida é muito diferente. Agora, lá em Lucas, deixa eu ver onde é que está aqui, Lucas 3,23, diz o seguinte: Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli. Em Lucas fala que José, o seu avô, chamava-se Eli. Em Mateus, diz que o seu avô se chamava Jacó. Isso é uma contradição aqui nos evangelhos, professor? Não, pelo seguinte, é que o termo filho é usado é usado também para neto, né? Na Bíblia. Quando fala mas aqui está falando dos netos mesmo. Um avô era Eli e o outro avô era Jacó. Na verdade é o seguinte, ele era filho, José, de Jacó, mas depois fala também que era de Eli, porque Eli era avô, né? Então se usa o termo filho não apenas para o progenitor direto, mas também para avós. Então não é uma contradição. Você vai ver várias vezes na Bíblia, amigo telespectador, dizendo fulano é filho de Beltrano. Na verdade ele é neto. Por quê? A Bíblia interpreta o neto também como sendo um filho da pessoa. Então não é uma contradição necessariamente, não. Muito bem, olha só o SMS que chegou aqui, eu vou ler aqui pra gente, não sei se vai ser uma pergunta, mas sou da Congregação Cristã do Brasil, concordo com o mandamento do sábado, sempre digo aos meus filhos, no dia que fomos obrigados a guardar o domingo,
caiam fora de qualquer que for. Olha lá, obrigado aí pela sua participação aqui no SMS, acabou de chegar pra gente aqui. A próxima pergunta, vamos colocar aqui do nosso Facebook, quem mandou foi a... deixa eu ver aqui, a Maílde Silva. Ela diz o seguinte: com todo respeito, gostaria de saber por que você, tendo o conhecimento que tem a coragem de dizer para toda a mídia que pode fazer sexo no dia do Senhor. E como fica Isaías 58, 13 e 14? Dê a resposta correta. Isso é vontade de nossa carne. Admiro muito isso. Estude mais e peça a Deus discernimento. Você estuda bastante, só falta discernimento. Professor, olha aí, meu amigo. Que história é essa de que pode fazer sexo no sábado? Que você falou, olha lá o que diz Isaías, vamos ver o que ele está falando aqui, como que está dizendo Isaías. Deixa eu pegar aqui, não na linguagem de hoje, porque eu já vi que na linguagem de hoje não está dizendo isso. Mas olha lá, Isaías 58, 13 e 14 diz o seguinte, na Almeida: se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então a interpretação dela está dizendo aqui que, como o sexo é uma vontade nossa, Deus não quer que a gente faça a nossa vontade no sábado, professor. Veja, primeiro, querida irmã, ninguém é obrigado a fazer nada, não é? Cada pessoa tem que ter a sua consciência moral e espiritual respeitada. Então, por exemplo, você que opta por não ter relações sexuais num dia religioso, você tem que ser respeitada por isso. E, ao mesmo tempo, você tem que respeitar aqueles que pensam diferente de você. Não pode haver briga em relação a isso, né? Quem decide isso é um casal. Agora, eu tenho também que mostrar a Bíblia. E eu posso lhe garantir que, contextualmente, o texto não está falando isso que a irmã está pensando. Qual é o contexto de Isaías 58, 13 e 14? Que é não fazer a sua própria vontade. Nós precisamos, irmã, aprender, todos nós, e eu, inclusive, estou nesse processo de aprendizagem. Nós precisamos aprender a estudar a Bíblia com responsabilidade e contextualmente. Por exemplo, você não pode pegar um verso assim isolado e dizer, ó, a Bíblia está proibindo um casal de manter relações um dia religioso. Nada disso. Se você pegar todo o contexto de Isaías, ali a partir do capítulo 50, você vai perceber que não fazer a própria vontade no sábado é não colocar pessoas para trabalharem para nós enquanto nós ganhamos dinheiro em cima delas e elas não têm o descanso necessário. Então, esse é o contexto. Então, vamos respeitar o contexto bíblico. E aí vamos perceber que, como a Bíblia não se posiciona sobre o dia que um casal vai fazer sexo ou não, esta é uma questão particular e que cada um tem o direito de decidir. Você tem o direito de ter a sua opinião, eu tenho o direito de ter a minha, porque não é um assunto claro nas Escrituras. Se fosse um assunto claro, aí tudo bem, mas não é. O texto não fala disso que a irmã está dizendo. Então, na linguagem de hoje, o verso 13 de Isaías 58 diz o seguinte, professor: o Senhor Deus diz, obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuidem dos seus próprios negócios no dia, que para mim é sagrado. Tá aí, ó. A nova tradução na linguagem de hoje, Tito, já traduziu o termo interpretando com base no contexto. Então, não cuidar dos próprios interesses, não cuidar dos seus próprios negócios, fazer outras pessoas trabalharem para você. Então, irmã, com respeito à sua opinião, é óbvio, mas não use esse texto para apoiar a sua tese, né? Pode apoiar a sua tese com base na sua compreensão espiritual. Agora, com base na Bíblia, a irmã não pode realmente apoiar a sua compreensão. Muito bem, professor. No programa passado, eu destaquei uma pergunta que chegou de um jovem, de uma jovem adolescente e tudo mais. Eu acho interessante, muito importante, e nós incentivarmos os nossos adolescentes, os nossos jovens a participar do programa, porque a gente percebe que eles também têm as suas dúvidas com relação à palavra de Deus. E nós queremos ajudar você nessa compreensão do livro sagrado. Hoje temos aqui a pergunta de uma garota de 14 anos, a Sara Ferreira, e ela diz o seguinte:
Tenho 14 anos e frequento a igreja Assembleia de Deus. A minha pergunta é, eu gostaria de saber com quantos anos devemos nos batizar e o significado do batismo. Porque muitas pessoas falam para mim que devo me batizar com essa idade e outras falam que devo esperar a minha maior idade. A paz para todos e que continue com esse programa maravilhoso. Sara, que Deus lhe abençoe na sua sinceridade. Professor Leandro Quadros, a Bíblia apresenta uma idade para o batismo? Muito boa essa pergunta dessa nossa irmãzinha. Muito obrigado, viu, pela sua confiança no programa Na Mira da Verdade, na TV Novo Tempo. A Bíblia não tem uma idade estabelecida, mas a Bíblia tem uns pré-requisitos que nos ajudam a avaliar, de acordo, obviamente, com a maturidade da criança, em que idade ela poderia ser batizada. Então, com base no conhecimento que os pais têm da maturidade do filho e da filha e uma entrevista com o próprio pastor, tendo esses critérios, algumas crianças podem ser batizadas 8, 9, 10, 11, 12 ou até mais, depende, né, de uma série de fatores, especialmente a maturidade espiritual, né? Então não se pode batizar uma criança sem que ela cumpra esses requisitos aqui. Então quais são os critérios que a Bíblia estabelece? Ela não estabelece idade, mas alguns critérios são interessantes. Por exemplo, Mateus 28, 19, Cristo disse assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ponto, antes de ser batizada, a pessoa tinha que ser o quê de Cristo? Discípulo. E como que ela pode ser um discípulo, um seguidor? Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, primeiro requisito, a pessoa tem que ter capacidade de receber o ensino para ser um seguidor de Cristo. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito para o batismo, encontramos aqui em Atos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Segundo requisito, capacidade de arrepender-se dos seus pecados. Porque quando você se batiza, você demonstra por meio desse ato de fé que você se arrepende de uma vida de pecado e quer ter uma nova vida com Cristo. E o terceiro requisito, há outros obviamente, mas eu vou ler só mais esse, encontramos em Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então olha que requisito interessante. A pessoa tem que crer de todo o coração que Cristo é o Salvador e que Ele é o Filho de Deus, ou seja, que Ele é divino. Então, se você pode ser ensinada para se tornar discípula, se você tem já maturidade para saber o que é arrepender-se de erros, e se você crê em Jesus e em sua divindade, você pode ser batizado. Agora, óbvio, tenha uma avaliação com os pais, com o pastor, para ver o nível de maturidade para dar esse passo muito importante. Quando a Bíblia fala crer de todo o coração, em Atos 8, 37, quer dizer, você tem que ser capaz de entender realmente o que você está fazendo. Muito bem, professor. Com essa, nós terminamos mais um programa Na Mira e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, amigo telespectador e amigo ouvinte. Muito obrigado por sua companhia. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você sabe, neste beco, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.